falar um pouquinho sobre limites, sobre não conseguir fazer muito, mas isso na verdade ser uma bênção, porque é a nossa dependência de Deus. Esses dias eu tenho refletido muito sobre algumas passagens da Bíblia que eu li e o Senhor tem falado muito ao meu coração e me ensinado muito sobre não menosprezar o pouco que nós conseguimos fazer. Não menosprezarmos quando a gente sabe que a gente tem limitações, e às vezes a gente acha que não vamos conseguir ultrapassar esses limites e que por conta disso a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que a gente tem. E eu vim refletindo sobre isso nesses últimos dias e complementando a isso, eu li algumas passagens e fui lembrando de algumas outras experiências que eu tive e o Senhor falou muito no meu coração sobre esse assunto. E eu quero compartilhar um pouquinho desses aprendizados com vocês. Então, mais uma vez, se acomode, pegue seu café e sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho juntos. Já faz uns 3 anos, mais ou menos, que a minha rotina ela deu uma intensificada considerável em termos de responsabilidades, atividades que eu tenho que fazer. E isso já virou um tópico aqui do canal, né? Muitas vezes eu trago sobre esse tema de produtividade, falo sobre isso, lá na outra rede, né? Até vou deixar meu arroba aqui pra vocês me seguirem lá, que tem rotina e outras coisas. Mas eu sempre compartilho sobre isso e vocês sempre me perguntam, ai, Nath, como é que você dá conta de tudo? Como é que você faz? Como é que você organiza a sua rotina? E eu sempre tento ser bem real com vocês, eu sempre falo que tem dia que a gente não dá conta de tudo, na verdade a maioria dos dias sempre fica faltando alguma coisa na lista que não dá pra fazer. E isso sempre me gera muita preocupação, porque eu tenho meus objetivos, tenho meus sonhos e eu fico pensando assim, Deus, como é que eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda buscar aquilo que eu tô querendo pra minha vida? Então, como é que eu vou dedicar tempo a todas as minhas obrigações e ainda conseguir dedicar tempo de qualidade ao meu sonho, a construir o meu projeto? Por vezes eu fico me sentindo falha porque eu não consigo e eu fico pensando assim, eu nunca vou conseguir, porque eu não posso abrir mão das minhas responsabilidades, eu tenho coisas que eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu tenho coisas que eu preciso fazer e eu fico pensando assim, como? Sendo que tudo que eu tenho é pouco, todo o tempo que eu tenho é pouco. Eu tenho meia hora disponível no meu dia para dedicar aquilo que eu quero fazer, eu tenho 20 minutos, eu tenho 2 horas, mas ainda assim é pouco. Porque, enfim, até você se compara com outras pessoas e vê pessoas fazendo grandes coisas e dedicando horas e horas dos seus dias, dos seus projetos pessoais, você olha pra si e você pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir porque eu não tenho esse tanto de tempo que os outros têm, né? As pessoas sempre falam, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas não é bem assim que funciona, né? Eu não gosto dessa generalização porque cada um tem uma realidade diferente. Então, ok, todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas cada um tem uma realidade diferente. Então é complicado você generalizar assim. E aí, algum tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu me propus a um projeto que eu quis me dedicar e eu falei assim, Deus, olha só, eu quero muito fazer isso aqui. Eu não sei se o Senhor tá nisso. Busquei a orientação de Deus e o Senhor me fez entender que eu podia seguir com aquilo e eu segui. E aí eu falei isso com Deus. Eu falei assim, tá bom, eu quero fazer isso. O Senhor disse sim. Sozinha eu não vou conseguir, não. Eu tenho total consciência de que se eu seguir por esse caminho sozinha e for tentar fazer isso, não vai acontecer. Porque eu tenho pouco tempo, eu tenho pouca disponibilidade, eu tô cansada, e assim, eu realmente, inclusive quando eu decidi tomar essa decisão, eu tava extremamente cansada. Eu tava vindo de um período que tava sendo muito intenso pra mim. E enfim, eu fui muito honesta com Deus, demonstrei a minha situação, e depois de um tempo eu consegui ver os resultados, os primeiros resultados vindo daquele pouquinho que eu tinha plantado. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí, coincidentemente, entre aspas, porque com Deus não existem coincidências, eu estou lendo Primeira e Segunda Reis, na verdade eu estou em Segunda Reis agora, né? Isso já tem uns dias. E eu fui lendo sobre os milagres que Deus operou através da vida de Elias e depois através da vida de Eliseu. E eu percebi uma coisa muito importante, e a gente vai ver reflexo disso, inclusive, depois no Novo Testamento. Quanto que Deus, ele faz muito com pouco. E tudo que ele requer da gente é obediência. E aí vocês vão, depois, vou deixar o convite para vocês lerem a passagem de 1 Reis 17, que ele conta sobre a viúva de Serepta, e também ele conta sobre, antes disso, né, quando Elias foi alimentado por corvos. Então, o Senhor manda que Elias saia, vá para uma região ao leste do Jordão, e lá ele fala assim, você beberá do riacho e darei ordens aos corvos para alimentarem você. Tô falando aqui numa linguagem bem moderna, tá, gente? A minha Bíblia ela é bem NVI, mas eu dei só pra exemplificar aqui mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, o que passa na cabeça de Elias? Tipo assim, Deus tá me mandando pro meio do nada. E sim, o que me garante, né? Que vai dar certo? Disse que vai me alimentar da água do riacho, dos corvos. Tipo assim, será que isso realmente vai dar certo? E ele vai. E o Senhor provê. O Senhor faz exatamente como ele tinha dito que ia fazer. Depois a gente tem essa história, eu fico impactada com essa história. Você tem a história da viúva de Sarepta, né? Sarepta,
que ela tem ali um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela tem muito pouco, e o pouco que ela tem é tudo que ela tem. E ela vai comer aquilo, ela vai fazer o pão, vai comer, ela e o filho, e depois disso ela fala, eu vou morrer porque não tem mais nada. E aí eu fico pensando assim, chega Elias e fala pra ela fazer um pão pra ele, e eu fico pensando o que passou na cabeça dessa mulher. Tipo assim, ele tá vendo que eu não tenho nada, ele tá pedindo pra eu dar tudo que eu tenho, que é pouco já, pra mim e pro meu filho, ele tá pedindo pra eu dar tudo que eu tenho pra ele. Mas ela vai lá e obedece e faz, e depois a fartura na sua casa. Deus pediu tudo pra ela, o que ela tinha era pouco, mas ela obedeceu e o Senhor fez a obra. E aí você tem depois ali no Novo Testamento, caso famoso, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, né, que é a multiplicação ali, que você tinha um menino que tinha pouco, que eram 5 pães e 2 peixes, e o Senhor alimentou uma multidão com aquilo e ainda sobrou por vários e vários dias. Então, o que eu quero dizer pra vocês, esse vai ser um vídeo bem breve, bem curto, não subestime o pouco que você tem, mesmo que esse pouco seja tudo que você tem. Nas mãos de Deus e na obediência dele, isso é muito importante, tá? Porque não é só o pouco e tal, mas tem que estar dentro do plano dele, porque se estiver fora do plano dele, também as coisas não funcionam necessariamente do jeito que a gente quer. Mas o seu pouco, mesmo que seja tudo que você tenha, nas mãos de Deus, pode ser muito. Deus me mostrou isso na prática. Então, a gente às vezes deixa de começar um projeto porque a gente tem medo e acha que não vai ser suficiente. A gente deixa às vezes de evangelizar alguém porque a gente acha que a gente não tem o jeito certo de comunicar, a gente não sabe como conversar de uma forma persuasiva, a gente não tem outros argumentos. Mas quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente está obedecendo aquilo que Deus ordenou a nós, a gente está dando tudo que a gente tem, é o pouco que a gente tem. Mas Deus pode fazer disso muito. Deus não depende de nós para fazer as coisas. Ele só quer que nós sejamos obedientes a Ele. Inclusive, se você for parar para lembrar depois, também tem lá no Novo Testamento aquela parábola que fala dos talentos. E ele fala, né, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É no pouco que o Senhor conhece a nossa fidelidade de obediência, de servir, de entregar, de nos entregarmos a Ele como ofertas mesmo, de nos colocarmos à disposição dEle para trabalhar. E nas nossas necessidades também, né? É uma reflexão minha, gente. Eu tenho pensado muito sobre várias questões e quanto mais eu fico pensando assim, não depender de mim, menos eu vejo possibilidade das coisas de fato acontecerem. E é por isso que de um tempo pra cá, assim, o Senhor tem me incomodado muito nessa questão assim, de não tomar decisões, de não seguir em caminhos, sem estar com Ele antes, consultar a Ele, buscar a Ele o entendimento dele. Deus, Ele não vai tomar as decisões da minha vida por mim. Não é isso. Mas é colocar tudo que eu vier fazer diante de Deus, para entender se Deus está naquilo, se Deus tem um propósito naquilo. Saber que mesmo que as minhas condições não pareçam favoráveis, sejam poucas, tudo que eu tenho é pouco, né? Como é o caso da viúva de Sarepta, que ela tinha um punhadinho de azeite, um punhadinho de farinha, pouco, mas era tudo que ela tinha. Mas eu obedeço, eu sigo, eu entrego ao Senhor. E aí entra aquela outra coisa que eu sempre falo pra vocês, a gente às vezes fica teimando, trabalhando, se desdobrando em 1000 partes, querendo fazer algo acontecer. Sendo que se a gente entregasse nas mãos de Deus e descansasse, as coisas fluiriam com muito mais tranquilidade. A gente precisa entender que a gente não vence pela nossa própria força. Não que a gente não vence, a gente até pode vencer, mas vai ser um desgaste desnecessário. Então, eu quero deixar essa reflexão pra vocês, bem rápida, não tão rápida assim, mas enfim. Mas é uma coisa que tem assim, me ajudado muito. É algo que tem, inclusive, moldado muito a minha relação com o Senhor, em termos, como eu falei, de buscar sempre o discernimento da parte de Deus, de colocar tudo diante dele e buscar obedecê-lo, né? Acima de tudo, eu acho que a questão aqui não é só, Deus vai fazer a minha vontade. Não. Deus pode fazer muitas coisas acontecerem que estejam dentro do plano dele e você obedecendo o que ele falar, mesmo que pareça loucura. Então, assim, fiquem com essa reflexão, espero que vocês possam meditar nisso. Leiam depois 1 Reis 17 e meditem nisso, depois leiam também a passagem da multiplicação de pães, porque eu acho essa passagem maravilhosa. Enfim, acho que a Bíblia é maravilhosa por isso, né? Você vai lendo cada capítulo e cada história e todas elas de alguma forma se conectam e fazem sentido no fim das contas. É isso, fiquem com Deus, envie esse vídeo para algum amigo, familiar que você acredita que possa ser uma bênção na vida deles. E o meu intuito foi só um devocional, mas é mais um estudo bíblico mesmo, em cima de algumas passagens e reflexões pra gente poder trazer pra nossa vida e colocar em prática, né? Mais importante do que meditar é colocar em prática. É isso, gente. Tchau, tchau.